Pode sentar, boa tarde. Boa tarde. Louvado seja o nome de Deus que nos reúne aqui. Bendito seja o nome também de sua mãe, Maria Santíssima. Alegria estar com vocês. Começo dizendo que, fazer a conta, 1, 2, 3, essa é a 4ª cidade onde eu sirvo durante esse rebanhão. Antônio, mas você mora aqui? Pois é, vim de longe para servir aqui. Eu acho que anoiteci no Maranhão, virei à noite no Piauí e acordei em São Paulo. E eu começo partilhando com vocês de vida, porque a palavra de Deus é viva e também é vida. Depois de passar pelas cidades do Maranhão, fui pegar um voo ontem em Teresina e eu falei, vou partilhar isso porque isso nos faz rezar e entender que não é a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus que deve prevalecer na vida de cada um de nós. Então eu chego na cidade de Teresina, era bem cedo, super tranquilo para pegar o voo, esperei mais algum tempo, depois eu decido que eu vou fazer o meu check-in, e aí eu não tenho acesso no meu telefone celular para fazer o check-in, está bem disponível. E eu não sei como acontece na tua vida, mas às vezes quando a gente quer fazer alguma coisa e essas coisas não estão disponíveis, a gente vai ficando com um pouco de raiva, não é assim? E eu falava, eu não vou perder minha paz. Agora, essa conexão vai dar certo, porque eu achava que era o problema da conexão, e aquele negócio não está disponível, até que uma hora apareceu a seguinte mensagem: seu check-in estará disponível daqui a 25 dias, 12 horas, e eu fui olhando aqui e falei, quê? Entendam o que eu fiz. A pedido da cidade, Antônio, você pode comprar a passagem aí no seu cartão, aqui depois vocês acertam comigo. Naturalmente eu faço isso, sem problema, eu compro, vocês vão acertar comigo. Mas eu, naquele momento da compra da passagem, o que eu fiz, irmãos? Comprei a minha passagem de volta para o dia 27, só que era de março. E lá estou eu em Teresina ontem à noite para voltar para Goiânia, os compromissos que eu já tive hoje, do rebanhão do senador Canedo, acabo de chegar de lá, com uma passagem comprada só para o dia 27 do mês que vem. Aí eu te pergunto, tem como embarcar nesse voo? Não tem, até porque não tinha voo para Goiânia ontem lá, da empresa. E aí eu já sei, você sabe aquela passagem que a gente que é pobre compra, não dá direito de trocar em nada. Quando você vai pedir alguma coisa para trocar, se der 2 balinhas, você saiu do lucro. Quando alguém da Azul me atendeu e falou assim, Antônio, aquela história, tem uma boa e uma má notícia, tem um voo amanhã, é R$1.200, mais caro do que a ida e volta que eu tinha comprado, claro. É R$1.200, porém, sai 10h30 da manhã, vai chegar no seu destino, que é Goiânia, 22 horas. E eu falei, vai dar tudo certo, meu compromisso, o primeiro é às 14, o outro às 17. Deus é o Senhor do tempo, Ele não pode parar tudo. Tinha que ter muita fé, né, irmãos? Imediatamente eu pego meu celular com um aplicativo que eu sempre uso para comprar as passagens, até essa que eu comprei errada, eu usei para comprar, e começo a pesquisar voos. Tinha um outro voo, um voo de outra companhia que chegaria 10 horas da noite também, e o preço R$1.215, se não me engano, era a mesma coisa, era trocar 6 por meia dúzia. A diferença é que um sairia 17 horas e o outro 10h30. Porém, até para ficar lá eu ia ter que gastar dinheiro, porque eu não moro lá, como que eu faço? O pessoal da outra cidade já tinha ido embora. O resumo da obra é que eu insisti mais uma vez no meu aplicativo e aparece novamente a mesma coisa, a mesma passagem, o mesmo valor e o mesmo horário de chegar. Mas todas as vezes que a gente fala de oração daquele que não desiste, a gente vai lembrar que todas as pessoas que venceram na oração foram primeiro o quê? Persistentes na oração, insistiram. E eu poderia ter desanimado, teve uma hora que eu peguei o telefone e falei, cadê o telefone da Leidiane? Cadê o telefone
porque essa é a vontade que dá no nosso coração, de falar assim, que pena, não deu certo, vou ligar e falar, não vou. Mas não daquele ou daquela que Deus falou, que o chamado é de Deus, você vai porque você tem que ser obediente à palavra de Deus. Paulo dizia isso, que anunciar o Evangelho não é para ele, como é bom anunciar, não, é uma ordem de Deus, uma obrigação que Deus impôs para ele. Quando na terceira vez eu clico novamente, sabe aquela hora que você olha, você vê o milagre e fala, não está aqui não. E eu não entendo como que a gente briga tanto para ter algum milagre, alguma vitória na vida, e quando ela chega a gente fala, não acredito. Eu vejo essas pessoas que ganham sorteio, elas falam desse jeito assim, eu não acredito que eu ganhei, nunca pensei que eu pudesse ganhar. Se não pensasse, não escrevia para os lugares, velho. Eu nunca vou ganhar na loteria, porque eu nunca joguei, nem jogo. Mas quem joga deve acreditar que um dia vai dar certo. Eu olho para aquele negócio e falei, o quê? 520 vai chegar em Goiânia 11h30 da manhã? É o meu milagre. Deu tudo certo no primeiro momento? Não, porque aí já era conexão mesmo. Mas eu sofri para comprar essa passagem, gente. Aí eu entrei no avião. Quando fui pegar o avião, contava para os irmãos, um ia espirrando. E eu não sei, alguém aqui é do Tocantins? Quem é do Tocantins? Levanta a mão. Mas quem já foi do Tocantins? Gente, o único lugar mais quente que Teresina é Palmas. Porque você chega em Palmas, tem um dragão no aeroporto que te recebe assim, ó. Uau! Ali é quente. Mas ali no Maranhão, em Teresina, ali no Piauí, você entra num lugar muito quente, entra dentro de um carro muito frio, depois você sai de um lugar muito quente, vai para o aeroporto muito frio. Entrei num avião bem gelado, 40 pessoas no mínimo já estavam atim. E eu falava, Jesus, eu vou ficar preso no meio de todo mundo aqui, cuida da minha garganta, Jesus. E ele cuidou, gente. Mas eu não pedi para ele cuidar do nariz, aí deu errado. Eu já saí do avião com o nariz escorrendo igual criança. Agora há pouco eu falei ali, em Senador Tenente, você já viu o pregador de todo jeito. Eu tenho certeza que nunca vi um assim, ó. Minha filha falou, vai pai, tá bonitinho. Tá lindo mesmo. Eu lembrei da vez que eu fui com o Tirama e ela falou, pai, faz um desenho na sua cara. Eu falei, o que você quer, filha? Ela falou, um coelhinho rosa, esse aqui. E aí eu fiz esse coelhinho rosa. Quando parei para abastecer o carro no posto de combustível, o cara viu um motorista com cara de coelho, quase correu achando que era assalto na hora. Então, irmãos, não importa a dificuldade, não importa como que vai ser, o importante é acreditar que se você se retirou do meio de tanta gente para viver esse momento aqui, Deus tem uma promessa para você. Insista, bate de novo, vai batendo, vai acreditando. Tem gente aqui rezando para outras pessoas. Eu queria que você nesse momento aplaudisse. Não aplauda antes, você nem sabe quem é, quem merece, né? Mas eu queria que você aplaudisse. Está aplaudindo quem, né? Mas eu queria que você aplaudisse quem faz esse trabalho da transmissão aqui, que grava isso aqui, coloca na rede social, porque enquanto estava lá com o meu nariz seco, lá hoje no Guarulhos, eu ficava assim, ó, ouvindo a pregação da Leidiane, rezando com ela de lá, sendo com vocês antes de chegar aqui, ouvindo que a Leidiane é uma boa drasta, a devoção do Raniel e do São José. Vocês estavam aqui, vocês acompanharam isso? Como que eu vi isso, gente? Porque alguém agora se aplauda, alguém faz com que isso chegue. Alguém faz com que isso chegue em outros lugares. Você pode até rever depois em casa, assistir tudo novamente. E a gente tem que valorizar isso, porque isso é muito novo no nosso meio. A palavra se perdia antes. É como no Evangelho, ela se perdia no meio da pedra, no meio dos espinhos. Mas volta lá, não entendeu a pregação, volta. E eu estava lá acompanhando que vocês também estavam bebendo aqui. E ao invés de ficar chorando, ou literalmente só enxugando o nariz derramado, estava lá vendo que Deus estava falando com vocês, para falar comigo também. E
todo esse rebanhão tem sido movido pela ação de Deus, pela ação do Espírito Santo, mas em especial na vida daquela que disse, como a Fábia veio aqui e testemunhou também na sua pregação, aquela que diz: meu espírito exulta de alegria. O Brasil inteiro está rezando isso. O Brasil inteiro está rezando isso. E se você não entendeu antes de começar a minha pregação, e a minha palavra já é pregação também, já estamos rezando, o teu espírito precisa estar tão cheio, tão completo, que vai ser só Deus, cheio de Deus, e aí não tem como exultar de alegria no Senhor. Maria exultou de alegria no Senhor porque ela estava cheia dele. Senão a gente vai exultar de nós mesmos, nós vamos reclamar. Eu me lembrava esses dias que a renovação carismática tinha um momento que fazia assim, vocês devem lembrar, alguém estava orando em línguas, e aí ia convidar o povo para rezar também, só que ao invés de falar assim, vamos sussurrar com a gente, a pessoa dizia assim: agora vocês comigo, todo mundo murmurando comigo, vai. Vocês já ouviram isso? Acontecia demais. Só que murmurar e reclamar, e uma vez eu disse: o dia que alguém falar de novo, vamos murmurar, vou parar aqui e ficar: ai, essa vida é ruim mesmo, como é difícil viver. Não. Tá difícil? Reza. Tá fácil? Reza. Se enche do Espírito Santo. Vamos cantar essa canção? Eu sei que teu coração já está preparado, mas nunca é pouco, a gente pode dizer: eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Capítulo 8, do versículo 19 ao 21, página Ave Maria, 1357. E eu rezava, enquanto você vai abrindo a tua palavra, enquanto eu rezava com esse tema, com direcionamento, eu olhava para as outras pregações. Depois que eu ouvi as outras pregações, mesmo assim, meu coração inquieto, mas eu confio que é isso que Deus quer dizer. É isso que Deus quer dizer. Mas a princípio essa palavra chama a atenção da gente por um outro motivo. Podemos ler juntos? Começando pelo título que diz: a mãe e os irmãos de Jesus. A mãe e os irmãos de Jesus foram procurar, mas não podiam chegar a ele por causa da multidão. Foi-lhe avisado:
tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam ver-te. Ele disse: minha mãe e meus irmãos são estes que ouvem a palavra de Deus e a observam. Palavra da salvação. Primeiro, a gente não está falando aqui com um bebê, com criança. E de primeira já vai falar: mas como assim? Os irmãos de Jesus, Maria teve um monte de filho? Não. Vou falar isso bem rapidamente, só para a gente passar para o que interessa. Isso aí, a tradução diz que os primos eram tratados como irmãos, os parentes mais próximos eram tratados como irmãos. Mas o que parece nos chocar mais muitas vezes é Jesus no meio da multidão. Fica parecendo que são os filhos de hoje, do nosso tempo de hoje, que falam: sua mãe quer falar com você, e o filho responde: daí, fala depois, eu não tenho tempo agora. Mas é impossível pensar numa reação como essa num tempo como aquele, e ainda mais se tratando de quem? De Jesus. Olha, sua mãe e seus irmãos estão aí fora, estão querendo falar com você. Ele olha para a multidão e fala: minha mãe e os meus irmãos são esses que... É engraçado pensar nessa tradução, não na tradução, mas na verdade no jeito que está exposto. Meus irmãos são estes que ouvem a palavra de Deus e a observam. Então deixa eu fazer esse gesto para vocês, que eu não sei se vocês sabem, mas eu sou ator também. Fiz um curso de 15 minutos no vídeo. Então são esses que ouvem a palavra de Deus e a... Ficou claro aí que eu estou observando? Ficou ou não? São esses que ouvem a palavra de Deus e a... Então eu vou levantar a minha bem alta e todo mundo já observa de uma vez só. Tá? 1, 2, 3 e... Não, tem que ter carinho de observar, gente. Assim, tá vendo? Estou dando um curso, uma aula prática para vocês de teatro também. 1, 2, 3 e... Só que não tem nada a ver esse observa aqui. É porque tem gente que está caminhando na igreja achando que observar a palavra de Deus é bonito. Gostei desse versículo. Quando eu comecei a caminhar na relação carismática, eu lembro que a pessoa falava, toda vez falava assim: o que Deus quer falar comigo hoje, né? Aí quando Deus fala: vai morrer. Não, esse não quero. Deixa eu ver um aqui que tem dinheiro, deixa eu ver um que tem alguma coisa melhor. Não, esse aqui não. Ai meu Deus. Só para que você entenda, São Marcos está dizendo assim, não precisa abrir, capítulo 7. E há muitos outros costumes que observam por tradição, como lavar os copos, os jarros, os pratos de metal, etc, etc. Peguei um trecho onde fala observa, para você entender que observar não é ficar olhando, não é ficar com cara de passarinho, dizendo que bonita a palavra de Deus. O observa, o que eles estão falando, é aquele que faz. Porque você imagina esse termo aqui de Marcos 7, é aquele que observa os pratos, para ver se eles vão ficar limpos. Tem muita gente que faz isso em casa e fica dizendo: não precisa não, minha mãe lava depois. Não deixa para a mãe? Observar e fazer. Observar é, ouve a palavra de Deus, e o que ela disse? Ela disse que eu tenho que mudar de vida, então eu preciso mudar de vida. Porque a gente fica selecionando o que Deus, o que a gente acha. Deus fala com a gente de cá rebate Deus, dizendo: ó Deus, isso aí é bonito, mas isso aí para mim não serve. Isso aí não serve para mim. Nós somos craques nisso, nós somos craques de estar numa pregação como essa e alguém fala uma coisa que bate lá na nossa ferida e a gente fala assim: ah, tal pessoa podia estar aqui para ouvir isso, né? Meu marido podia estar aqui, sem vergonha, isso foi para ele. Quando eu chegar em casa eu vou falar: ó João, como foi, mas eu trouxe um recado para você. As mulheres do marido chamam João, mas está pensando: eu pensei isso mesmo. Agora entenda, essa palavra precisa me modificar. Me modificar para quê? Para que a gente entenda que aquele contexto tem um monte de gente aprendendo de Jesus, todas as vezes é impressionante, mas Jesus nunca sentava no lugar e ficava falando sozinho, porque ele era esperto, no mínimo ele já levava 12 com ele. Aí começava a falar, a multidão ia juntando, e ele começava a dizer umas coisas: olha, feliz é o homem que faz desse jeito, olha, quem faz assim, e as pessoas iam ouvindo, até que chega um momento que as pessoas falam: ó, tua mãe, teus irmãos estão aí, se querem falar contigo.
O mais importante naquele momento era a palavra que estava sendo passada, e Jesus deu um ensinamento que a gente às vezes perde no contexto. Por quê? Porque naquele momento Jesus está rompendo com uma coisa antiga, da própria tradição, não é mudando a lei. Porque todas as vezes que alguém fala, ó, esse Jesus veio mudar a lei, eu falo, não estou mudando nada, você pode olhar lá. Jesus conhecia ou não a palavra? Não é que conhecia, ele é a própria palavra. Como que discute com um homem desse? Como que discute? Então todas as famílias, automaticamente, elas ganhavam a salvação. Por quê? Porque os pais eram sacerdotes, os pais tinham a riqueza da língua, os pais tinham a cultura, os pais faziam tudo que a lei mandava. Chega um momento que Jesus diz, nessa hora, não é o teu DNA que vai definir, não é a família que a mãe reza que o filho está salvo. Se fosse assim, mas tem gente que acredita nisso, porque tem gente que fala, vocês estão indo na igreja, então reza para mim lá, então. Já que você vai, reza para mim, reza para mim. Porém Jesus vai dizer o seguinte, olha, meus irmãos, minha mãe, e olha que são coisas importantes, parentes sanguíneos, ele vai dizer, são todos aqueles que ouvem minha palavra e observam. Agora eu vou pedir para você rapidamente abrir comigo, porque eu peguei o mesmo texto, mas está em Mateus 12. Bíblia Maria 1299. Por quê? É a mesma palavra, é o mesmo momento, é a mesma situação, mas vocês vão observar uma pequena diferença. Estamos refletindo durante todo o rebanhão o livro de Lucas, veio lá desde a Anunciação. Mas olha o que diz então São Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 46. Jesus falava ainda à multidão quando veio sua mãe e seus irmãos e esperavam do lado de fora a ocasião de lhe falar. Disse-lhe alguém, até aí tudo normal, certo? Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar-te. Jesus respondeu. Só que aí não é uma resposta, é uma pergunta agora. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Ora, Jesus ficou louco, perdeu a memória nesse momento, e apontando, olha o detalhe agora, não fala isso lá em Lucas, aqui em São Mateus está dizendo, a partir do versículo 49, e apontando com a mão para os seus discípulos, acrescentou: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe, meu primo, meu tio, esse é da minha família, esse é verdadeiramente um filho de Deus. O que ele faz naquele momento que é surpreendente? Ele aponta, é como se ele estivesse aqui agora e fala: olha, quem são? Minha mãe, meus irmãos. Minha mãe dizia: não aponta não, que é feio. Aí eu falava: mas como assim, se o trem está lá? Não, menino. Ele aponta e diz: está vendo quem são? Aqui, ó, esses que ouvem e colocam a minha palavra em prática. Então, ouvir a palavra de Deus, ou para pertencer à família de Deus, a gente precisa assumir de verdade essa família. Dá um som maior, por favor, aí, ninguém se despreparar, digam. Já cantei essa música com vocês que diz assim, ó: que católico é esse que não participa da Eucaristia? Que católico é esse que não tem como mãe a Virgem Maria? Que católico é esse sem vida de oração? Não é da boca para fora que vamos chegar à nossa salvação. Quer ir para o céu, sim ou não? Mas se comprar a passagem no dia errado, vai? Não vai. Tem que pagar 2 vezes. E às vezes perder tudo que já estava pronto, dar sua agendinha bonitinha. Mas como Deus é misericordioso, Ele dá oportunidades. Ele dá oportunidades. Conheço gente que prega, mas que não vive sua fé. Gente que diz: sou católico, mas que não vai à igreja. Diga até quando, irmãos, que vamos viver assim nessa peleja. E como tem, desde quando eu comecei a caminhar, e desde que você começou a caminhar também, quantos pregadores você já viu que hoje você não vê mais?
onde eles estão, onde eles foram parar. Eles ouviram a palavra, eles a colocaram em prática, mas parece que no meio do caminho ela realmente se perdeu, como a palavra diz. Cadê a palavra de Deus? Cadê a transformação de vida? Cadê essas pessoas que muitas vezes eu, Antônio, olhava para elas e falava: eu quero ser igual àquele cara lá. Você já falou isso de alguém, de alguma mulher? Durante essas pregações você já olhou para alguém e falou assim: olha lá, aquele cara quer ser daquele jeito. Não, está tudo errado, está tudo errado. Olha para a cruz e fala: olha lá aquele cara. Todo respeito, viu, Jesus? Eu quero ser como ele. Se precisar amar até morrer, que a gente canta. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão, desde que não seja eu. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. A vida está falando com você. É como quando é com o outro. Eu me lembro, eu falei que ia falar isso aqui hoje. Eu estava no show em Brasília, daquele Ré maior, vou ter que contar com música, por favor. Eu estava naquele show em Brasília e eu cantava assim uma música, ó. Louvado seja o meu Senhor. Só que o pessoal cantava comigo, tá? Então eu vou convidar vocês para cantar junto. 1, 2, 3 e... Louvado seja o meu Senhor. Para ganhar tempo, eu olhava no meio do povo, tinha um cara que ficava assim, ó. E eu falava: eu estou arrebentando, gente. O negócio está bom hoje. E é o contratante, é o cara que pagou o show. Eu achei o máximo aquilo, achei aquilo maravilhoso. Só que no meio do negócio eu continuava cantando a música: louvado seja o meu Senhor. E o cara foi saindo do lugar dele, veio para a sua frente, subiu no palco. E eu estou aqui, um olho no peixe e outro no gato, né? Quando eu percebo, o cara está lá falando com a Elisângela, que é minha esposa, falando no ouvido dela. O cara estava dançando, agora já está chavecando de mulher, moço. E estou lá cantando, o povo cantando junto, o negócio não parava. De repente a Elisângela veio na minha direção assim, porque eu estava assim, ó. E aí quando ela chega, eu faço aquela posezinha aqui e ela fala assim: olha, o Marquinho, que era o contratante, ele veio aqui me avisar, que está tentando te avisar um tempão lá que seu zíper está aberto. Louvado seja o meu Senhor. Eu tipo assim, beleza, entendi. E ela: não, ele vai mudar não. Eu: louvado seja. Aí dou uma virada assim, tipo, não parei, continuei, a coisa foi o resto do show. E eu ali, ó, orar e vigiar, né? Toda hora fazendo um movimento diferente. Porém, existe uma coisa que é o que precisa acontecer conosco. Essa palavra tem que transformar a nossa vida, as nossas ações, inclusive as mais simples. Ah, Antônio, mas olha, eu honro meu pai e minha mãe, só não meus irmãos. Eu quero pau com eles mesmo. Não tem esse negócio de separar, não tem esse negócio de até aqui vai, até aqui não vai. Aí eu volto para casa e vou ter uma bela conversa com minhas calças agora. Todas elas, porque aquela que o zíper caiu tinha mais 3 irmãs. Você sabe, compra calça é assim. Quanto que é uma? 3. Quanto que é 5? Dá um desconto. Anda 44, que é o deles da loja. Tá mesmo. Esses dias eu gravei um DVD, vocês sabem, né? Aí eu ganhei uma calça de uma loja aí famosa. E eu pensando: ó, tô parecendo artista agora, ganhei até uma calça. Minha mãe me deu uma roupa uma vez, e a nossa roupa em casa, ela era todas da mesma marca. Ela fazia com um saco de açúcar, aí tinha escrito assim, ó, Made in Brasil, assim, né? Nunca tinha ganho algo daquele jeito, calça bonita. Mas eu chego em casa e vou ter essa conversa com minhas calças. Por quê? Porque se aconteceu uma vez, vai acontecer de novo. Com todas as minhas calças eu fiz isso. Bob Antônio Alves, você nunca fez isso. Talvez a experiência da roça ensina a gente a viver qualquer coisa, né? A sandália baiana da gente quebrava, a gente coloca um grampinho ou um prego ali embaixo, né? Hoje a gente encontra fácil esse cabresto para comprar, mas antes na roça,
não adianta só a calça cair, não adianta só o zíper, não sei o que, você voltar no outro dia do mesmo jeito e cantar a mesma música com a mesma empolgação. Vai acontecer. Portanto, muda de vida. A palavra de Deus e a prática dessa palavra tem que transformar a nossa vida. Temos que ser obedientes a essa palavra que vem do céu. Vamos parar de perder tempo, gente. Eu dizia isso agora, senador Canedo, se a gente se reúne em vários lugares de Goiânia, pelo Brasil inteiro, é um grande rebanhão, um monte de ovelha no mesmo rebanho, mas vem pra cá e age como se a gente estivesse no entretenimento. Ah, eu gosto das músicas de dançar, eu gosto. Ah, tem hora que o cara vai lá e começa a falar uns negócios lá, eu não gosto muito não. Selecionando, e você vai acabar sendo selecionado. Porque assim o reino do céu não é feito de eu queria desse jeito. Eu sempre lembro daquele cara, a frase que está sendo, nunca sai da minha cabeça, do cara da fazenda. Sabia fazer tudo bem feito, sabia laçar, sabia cuidar do pasto, sabia cuidar. Aí ele pergunta, o pai dele pergunta pro cara que estava se candidatando a funcionário, mas e com as outras pessoas, você se dá bem? Aí ele responde assim, eu me dou bem, se ninguém me contrariar. Então essa família de Jesus se dá bem, sim ou não? Se ninguém me contrariar. Perceba que tem gente que está tão cheio de Deus, que até para brigar com os filhos, Deus está presente. É bom rir dessa situação, que a mãe chama o menino que aprontou em casa e fala, vem aqui, senão eu te mato em nome de Jesus. Essa reza, não é? Mas cadê o amor? Eu vou te matar em nome de Jesus, menino. Presta atenção naquilo que Deus tem falado para você, especificamente para você, porque Deus fala e não cansa de falar. E você sabe que é para você, às vezes Deus fala, você fala assim, isso aí, ó, isso aí. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Perceba que é livre acesso. Você diz, Deus pode fazer do seu jeito. Que eu não viva mais, mas que o Senhor viva em mim. É importante lembrar que tudo aquilo que Deus nos fala não pode voltar sem fazer efeito. É a palavra de Deus. Toda palavra lançada não volta sem causar o efeito para a qual ela foi lançada. Talvez apenas uma pregação, talvez apenas um momento do clamor do Espírito Santo, talvez 10 segundos de respiração do pregador apenas, ele não falou nada. Talvez só isso, ou a vírgula do texto bem colocada, é capaz de transformar a tua vida. Mas para isso, esse livre acesso tem que ser dado. Eu não sei, não consigo visualizar quem era, mas era nessas primeiras cadeiras aqui, quando eu acompanhava os vídeos na internet. Uma senhorinha, talvez seja até a senhora, não sei, mas uma senhora que dançava com o Raniel com toda a alegria do mundo. E eu fiquei observando aquela senhora dançando naquela animação do Raniel. E eu falava assim, gente, seu pai acabou de falar para mim, seu acabou de falar assim. Lembra, você foi uma vez no meu grupo, chegou lá, só tinha as ovelhinhas. E era mesmo, gente. Só tinha as ovelhinhas. A mais nova lá tinha 120 anos, eu acho. De caminhada na renovação, que só tem 50 no Brasil. Eu falei, seu Pedro, o público aqui é diferenciado. Minha esposa fala que eu sou a paixão das velhinhas do meu ministério. Eu fico apaixonado. Eu sei que eu cantei, ele estava me lembrando que no final eu falei, seu Pedro, que canseira que essa senhorinha me deve, hein? E aí essa senhora dançando, teve uma hora que ela parou na animação do Raniel e sentou, e eu falei, tá vendo? Não aguentou o tranco. Parece que ela tomou uma água, passou uma toalha na cara, sei lá o que foi, levanta de novo a senhorinha. Gente, olha como Deus estava falando comigo nesses pequenos gestos. Não é parar. São Paulo vai dizer assim, não importa a
porque eu sempre falo do contrário. Todo mundo fala, um leproso voltou para agradecer. E eu falo, e os outros 9 que fizeram o que Jesus mandou, querem se apresentar para o sacerdote logo? Tudo bem, um agradeceu, mas os outros 9 fizeram o que Jesus mandou. E a gente sabe que é isso, eles iam caminhando, na medida que iam ficando curados, eles paravam, porque eles davam uma olhadinha e falavam assim, olha, estou curando mesmo. Só que eles não ficavam parados, e nem voltavam, um voltou para agradecer, e mesmo assim foi curado, mas os outros, vamos continuar, vamos caminhando, vamos andando. Eu vou olhar aqui quanto tempo que eu tenho, porque aí eu começo a falar da minha vida, mas testemunho também é oração, eu disse, né? Eu acho que eu consigo dizer para vocês isso aqui ainda. O importante é seguir decididamente. Não importa que grau você chegou, não importa que horas você chegou nesse rebanhão, não importa se você não veio nos outros dias. O importante é que você está aqui e essa palavra é para mudar a sua vida. Fala para quem está sentado na sua cadeira. Quem está sentado na sua cadeira? Não fala para essa pessoa. Essa palavra é para mudar a sua vida. Sabe por quê? Porque a gente está cansado de falar com o irmão do lado. Dá um cutucão no irmão do lado e fala para ele, não, fala para você mesmo. Ué, às vezes você perde tempo falando para o outro e não sabe o que é que falaram. Esquece. Mandaram falar um negócio para você aí. Já viu aquele negócio da brincadeira do telefone sem fio? É do mesmo jeito. Fala aí que todo mundo comprou 5 ovos e 3 barrinhas de cereal. Aí o outro fala, mandaram avisar que seu pai está passando mal. Mandaram dizer que sua mãe está quase morrendo no hospital. E assim por diante. A notícia se perde no meio do caminho. Olha que inspiração boa. Eu falei isso pela primeira vez, mas é bom falar isso, né? Fala para quem está sentado na sua cadeira, muda de vida, trem. E se a pessoa tem a orelha grande como a minha, fica até mais fácil de ouvir. Muda de vida. Muda. Caminha. Não para. Foi isso que aconteceu comigo quando viajava para a cidade de Gurupi. Gurupi amado. Tem 2 lindas histórias no Gurupi. 2 lindas histórias onde Deus mexeu, me quebrou inteirinho, para que eu pudesse, em momentos como esse, contar para vocês. Então eu saio de casa, eu tinha um compromisso na cidade de Gurupi, no Tocantins, para animar a primeira manhã e fazer um show no sábado à noite. Saio na sexta-feira. Eu amo Tocantins. Eu acabei de falar que em Gurupi, Deus me deu várias oportunidades de testemunhar que Ele é fiel na minha vida. Você conhece a cidade de... que eu esqueci o nome? Não vejo, não gosto de Tocantins. Eu saio para Gurupi na sexta-feira depois da faculdade, vou por Anápolis. Quando eu chego no meio do caminho, uma chuva tão grande que a água começou a passar por cima da rodovia. E o que acontece? Os carros não passam. O meu carro não passa. E eu pergunto para Deus pela primeira vez, Senhor, o Senhor me mandou ir para Gurupi. Estou tentando ir, mas olha aqui, a brincadeira que o Senhor está fazendo. Vou de arco agora. Parei, esperei 1 hora, 1 hora e meia, fui esperando até que a água baixou. Quando a água baixa, começa os carros, era muito carro indo embora. Quando a gente passa nesse primeiro momento de água, passa o pessoal de caminhão. Não sei se na sua vida de vez em quando tem gente que te incentiva desse jeito. Os caminhoneiros diziam assim, ei, aí você não tem nada de água não. A água você vai ver lá na frente, lá não passa de jeito nenhum. Alguém já te incentivou assim? Já? Incentivo como esse é só igual a história que o Nelson contava, que a mulher falou para o marido, eu estou querendo participar de um concurso aí, é para eleger a mulher mais feia do mundo. Aí ele falou, vai que tu ganha. Vai que tu ganha, incentivou, né? Mas aí a gente confia e vai. Quando eu cheguei lá na frente, eu descobri que aquele cara só estava dizendo a verdade. Gente, era muita água. Talvez vocês vão lembrar que um tempo depois, isso foi em 2013, aquela rodovia de Anápolis, a água levou. Mas depois que eu vejo que não dá para passar, eu ligo para casa. E já era de madrugada, quase mato minha mulher do coração, né? Ligando no meio da madrugada. Falei, meu bem, eu estou voltando para casa porque não dá para passar. Amanhã eu volto. Só que no meio do caminho eu decidi
ligar para ela novamente e dizer que não, ao invés de voltar para casa e perder o que eu já tinha andado, eu ia seguir o máximo que eu pudesse, entrando por dentro de Anápolis, pegando a saída de Verópolis. Foi o que eu fiz. Então eu vou andando, me deu sono, parei na cidadezinha, dormi, no outro dia eu acordo, começo a andar, todo feliz, coloquei um CD do Diabo Nelson Correia, uma música que dizia assim, ó: fé em Deus, pé na estrada, da vida não leva nada, a não ser o que Deus quis. Que bonito, um louvor bonito, de repente eu vejo um monte de farol piscando na minha frente, os carros pisca-alerta, aí vem alguém, foi um acidente, tinha cachorro, gato, papagaio, carroça, carro, charrete, carreta, fechou a BR-113. Aí a segunda vez que eu falo com Deus, estou querendo ir, mas você não deixa, você está brincando comigo, mas o importante é seguir decididamente. Quando alguém bate na porta assim no vidro, estava até chovendo ainda, o cara, ô senhor, tudo bem? Aqui ó, dá R$1 aí, estou aqui ajudando, sempre aqui no canavial, aqui ó, o pessoal está desviando por lá, entra, vira, lá na frente você vai ver o movimento de carro, aí você só volta para a BR, pronto. O plano era simples, mas eu não estava sozinho, muita gente fez a mesma coisa, inclusive um maluco que estava numa Scania, numa carreta, e eu não sei se vocês sabem, mas Canavial não tem rua asfaltada. Sabiam disso? Ou é novidade? A carreta foi passar, ela ficou pendurada assim, era um morrinho, e a carreta ficou pendurada, então fechou todos os carros que vinham atrás. E eu digo para Deus, eu estou querendo ir, mas o Senhor não deixa. E aí eu fico dentro do meu carro, já tinha até trocado de música, porque não tinha mais clima para aquilo. Baixei, bati a cabeça no volante assim, não dava nem para voltar, porque atrás estava fechado também. Uma chuvinha gostosa, uma laminha do lado. Quando de repente eu ouço os estralos. O cara maluco lá na frente, eu era o quarto, o quinto carro, tinha o quarto carro, o maluco lá na frente resolveu entrar dentro do canavial para desviar da carreta. Desviou da carreta e eu falei, o cara é louco. O outro que estava atrás dele fez a mesma coisa. E eu falei, o cara é louco. Aí depois vai o terceiro. E eu falei, rapaz, o caminho está ficando bom, moço. E eu confesso para vocês que se eu quisesse, eu poderia ter passado, ó, se tivesse um copo, eu ia tomar um garapa, ó, caldo de cana. Tranquilo, foi aí que eu pensei, se Deus abrir um mar, gente, o que é o canavial para ele? Não é nada. Eu passei uma tranquilidade, só que lá na frente a gente descobre que eu acho que tinha um irmão daquele cara lá do outro lado falando, ó, entra aqui no canavial. Então a gente encontrou com o carro vindo do outro lado. E era um trem de agora o meu pega na cerca, agora é o seu. Mas eu consegui sair. Quando eu peguei a rodovia de novo, sabe aquela hora que você fala assim, parece aquela piada do maluco? O maluco batia com aquele, sabe aquele martelo de amassar bife? Ele virava aquele lado que amassa o bife, batia na cabeça, e o cara falou, mas você fica batendo com isso na cabeça, isso não dói? Aí eu falava, dói demais, mas na hora que eu paro, eu sinto um alívio tão grande. Então tem gente dando cabeçada na vida, só para ver se sente um alíviozinho. E aí eu vou aliviado, aí eu voltei até a música mais animada, continuei, tô indo, mas já tinha ligado para o grupo para dizer, olha, a animação da manhã pode cancelar, mas tô aí pro show, tamo firme, tamo junto. Faltava 60 quilômetros para chegar na cidade de Curupi. Eu numa grande ultrapassagem, ultrapassando uma carreta, lá vou eu, e aquela estrada vocês conhecem, né? Ela é única, e eu ultrapassando, eu ouvi um estalo lá na frente do carro, fez pá! De repente eu vi uma fumaça subindo na frente do meu carro. Quando eu vi aquela fumaça subir, aí eu pensei, olha tanto eu sou inteligente, eu pensei, isso não está normal não. Abro depois, consegui passar, abro o capô, tudo torrado, gente, aqui tudo preto, tirei uma foto, mandei pro mecânico, ele falou, seu carro fundiu o motor, amigo. E ele não só falou que fundiu o motor, como já me deu preço, uns R$4.000 para arrumar. Quase que eu falei que ia ficar com um carro de 104 mil.
Eu liguei para o grupinho e falei: estou aqui a 60 quilômetros de vocês, vem me buscar, pelo amor de Deus. Leva esse carro para algum lugar e vamos cuidar do que eu vim fazer aqui. Vamos para essa noite, vamos agradecer a Deus. Antes disso eu tinha feito um compromisso comigo de dar graças a Deus por todas as coisas, por tudo. Quando eu fiz isso, obrigado, Senhor, só tenho que comprar outra passagem. Peguei o dinheiro lá que eu vendi minhas camisetas e paguei uma passagem para voltar para casa. Aí se alguém perguntar: Antônio, por que você pegou todo o dinheiro e comprou uma passagem para voltar para casa? A resposta é óbvia: eu não moro em Teresina, eu moro aqui. Preciso voltar para casa. Voltar para casa, muitas vezes é isso: voltar para essa família que é de Deus, o pai, a mãe, os irmãos de Jesus. Tem gente voltando nesse rebanhão, sabia? Você nem sabe o nome da pessoa, mas tem gente voltando, tem gente que está muito longe de casa, voltou agora no rebanhão. Tem gente testemunhando isso no Brasil inteiro. Onde eu estava, tinha gente dizendo: olha, eu já participei muito tempo atrás. Eu vou então para a cidade de Grupim, faço o que precisa fazer. Mas para encerrar esse momento, eu quero dizer que não acabou nessa tristeza toda. Não acabou nesse: Senhor, muito obrigado, porque deu tudo errado. É fácil louvar assim? Não é fácil. Mas é essa a ordem também, em tudo da graça. Senhor, muito obrigado. Por quê? Porque deu tudo errado. Muito obrigado, Senhor, por quê? Porque foi difícil chegar. Porque na verdade não deu tudo errado. Eu fui lá e fiz o que Deus mandou fazer. Eu fui lá e cumpri o chamado de Deus naquele dia. E é isso que essa palavra tem falado para nós. É isso que Deus quer falar para mim e para você. Faça aquilo a qual Deus te chamar para fazer. Mas faça de verdade. Seja da família, seja aquele que Jesus vai apontar falando: quem são verdadeiramente minha mãe e meus irmãos? São esses aqui que ouvem a minha palavra e colocam em prática. Uma vez por ano no rebanhão? Não, toda uma vida. E transforma a vida de quem está por perto, que é o testemunho que transforma. É o testemunho que faz com que as pessoas acreditem nesse Deus que você fala tanto. Volto para casa levando o carro até a cidade de Uruaçu, que era 300 quilômetros. O meu guincho só ia 300, tive que completar. Paguei junto com o pessoal, o dinheiro deu para o guincho. E eu tive que pagar esse motor para arrumar o motor do carro, para voltar a andar. O carro é da missão também. O que acontece é que eu comecei a mandar minhas camisetas, meus CDs, o show que eu tinha. Isso foi em final de novembro. O show que eu tinha ia passar dezembro, era só em janeiro, numa festa de São Sebastião. Mas eu mandei camiseta para aquela cidade, mandei CD para aquela cidade. Até que a mulher liga e diz: Antônio, depositei R$700 no seu ponto de venda. E eu: glória a Deus, Deus abençoe. Quem sabe, todas as pessoas que compram alguma coisa minha sabem que eu sempre respondo assim: Deus abençoe esse e mande mais. Deus abençoe esse e mande mais. Então falei para ela e fui para a Caixa Econômica para fazer o saque daquele dinheiro. Quando eu peguei o extrato, tinha os 700 e pouquinho lá que a mulher depositou, mas tinha também um depósito de R$4.060. Que eu olhei, vi o milagre e disse: o quê? Não é meu. Eu não tenho esse dinheiro. E aí eu faço o que? Gente, parece que é de praxe, mas nunca foi planejado. Tiro um extrato pela segunda vez. Eu olho o primeiro extrato e falo: não é meu. Eu olho o segundo extrato e falo: não é meu. Quando eu tirei o terceiro, falei: eu tomo posse desse dinheiro. Esse dinheiro é meu. Não sei quem deu, não sei se vai cobrar depois, mas tá aqui, meu. Paguei todas as contas do carro e fiquei um bom tempo para descobrir o que tinha acontecido. Mas até esqueci, não ficava procurando, porque o dono vai atrás um dia, o dono vai querer saber. Alguém depositou errado, vai rastrear qual foi a conta. E eu ia falar: irmão, se você mandou, eu estava rezando, resolvi meu problema. Depois eu descubro que aconteceu um dia que meu espírito tinha resultado de alegria, porque eu vi o diácono Nelson Correia cantando em 2013, que foi o ano, só que o mês era julho. A minha música Tudo por Jesus, Nada Sem Maria, na Jornada Mundial da Juventude. Naquele dia, pela primeira vez em todas as galáxias do universo, porque tinha milhões de pessoas assistindo em casa, tinha milhões de pessoas na praia de Copacabana. Naquele dia foi gerado um direito autoral pelo ECAD de mais de R$5.000 em meu nome. Sabe
Nossa Senhora cuida daqueles que fazem parte da família. Foi a música do Por Jesus nasce Maria, se viver com o Pai com Pai muito maravilha. Então, eu saí do banco chorando naquele dia com aquele extrato, e quando encontro a minha filha, quando encontro a minha esposa, chorando com aquele negócio, depois de ter dado tanta coisa errada, a primeira coisa que ela pensou foi: roubar os 700 dele. Foi pegar 700, roubar, não ficou sem nada. Já ouviu uma frase que fala: desgraça pouco é roubagem? Tem uma hora que você pensa que a sua vida é só isso, mas lembre-se, agora só olha para o teu lado, olha para as pessoas que estão perto, que estão longe. Quem são as mães? Quem são os irmãos de Jesus? Todos esses que você está olhando agora, que se comprometem, têm se comprometido durante todo esse tempo, que a melhor coisa para que a nossa vida seja verdadeiramente sólida em Deus é ouvir a sua palavra e colocá-la em prática. Vamos dizer mais uma vez para Jesus. Pode ser sentadinho aí. Eu abro as portas do teu coração, te dou livre acesso. Pode ficar sentadinho, fica à vontade, sentadinho no teu lugar. Mas faz isso com verdade. Faz isso sabendo que, olha, depois que você sai daqui, como dizem aí, tem um ditado que fala: aí o pau quebra na casa de Noca mesmo. Aí o trem vai esmerilar, aí tem que amolar mesmo as facas. Mas a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, mas contra aquele que fica rodeando para perder as almas. Palavra de Deus, alimento para a nossa vida. Mas mais do que isso, você entende que na noite de hoje, nessa tarde que vai entrando na noite, a palavra de Deus é aquilo que, sendo ouvida, colocada em prática, obedecida, é como se fosse uma certidão de nascimento para uma família, que é a família de Jesus. A pergunta é: quem são minha mãe, meus irmãos? Aqueles que ouvem a minha palavra e a observam, ou seja, colocam em prática. Eu falava para a gente cantar com a minha filha essa semana, porque até a Gabriela já está desse jeito. A pregação não vai continuar porque a oração não vai parar, mas eu quero te apresentar essa situação que é engraçada também. A Gabriela tem 4 anos, agora no próximo domingo ela faz 5 anos de idade. E eu sempre digo que é engraçado isso. As pessoas falam: quantos anos que ela tem? Quantos anos seu filho tem? A pessoa fala: tem 8, vai fazer 10. Claro, tem 8, 10, 9, 40. Um dia vai fazer 50. Minha filha tem 5 anos, mas ela percebeu algo quase que natural. Na minha casa sempre foi, continua sendo. A gente vai tentando. Na tua casa talvez aconteça também. Eu começo a varrer a casa, começo a juntar as coisas, começo a pedir que elas organizem os livros. Filha, põe um livro ali, filha, põe não sei o que, dá uma varrida, tira essa poeira. E aí a Gabriela de 5 anos pergunta assim: mas pai, vem visita aí. Acontece na tua casa? Não. Aí o que é que vai acontecer? O que é que tem acontecido dentro da nossa casa, dentro da nossa família, onde alguém reza, mas o outro não reza? O que é que acontece? É isso. A visita chega, a gente clama o Espírito Santo, manda o Espírito Santo visitar. Tenho certeza que em algum momento
nossa vida muitas vezes esse faxineiro,